Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje eu quero falar com você que tem se sentido aí esquecido, sabe? Às vezes você fala, meu Deus, há tantos anos o Senhor me fez uma promessa e até agora eu não consegui viver essas promessas. Parece que o Senhor me esqueceu. Muitas vezes nós oramos, nós pedimos ao Senhor algo, estamos ali firme e forte confiando e nada acontece. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus manda te dizer que Ele está vendo tudo, que Ele contempla o profundo do seu coração. Ele sabe o que você necessita e tudo vai chegar no tempo e na hora certa. Mas necessário é que você se prepare para a bênção do Senhor que está chegando. Muitas vezes nós ficamos aguardando a bênção cair do céu, mas não é dessa forma. Você precisa entender, se Deus colocou algo no seu coração, vai se preparando para receber essa bênção. Sabe que uma hora ou outra essa bênção vai chegar, mas a bênção chega nas mãos daquele que está preparado para receber. Às vezes é uma bênção que você deseja aí de repente alcançar uma promoção, crescer na vida financeira, então você precisa se preparar lendo bons livros, se preparar fazendo bons cursos. Tem um sonho, coloque em prática, corra atrás. Ah, não tenho condição financeira, procura de uma forma gratuita. Hoje em dia, gente, nós temos muitas oportunidades. Eu lembro que eu fui fazer minha faculdade com 34 anos, tá? Na época ainda que eu estudava, só quem fazia faculdade era quem tinha condição financeira. Eu tinha um desejo de crescer e um dia me falaram que eu nunca poderia fazer uma faculdade, porque realmente, de acordo com as minhas condições, era impossível. Mas eu deixei aquilo de lado. Só que o Senhor é tão maravilhoso que chegou a determinado momento, o Espírito Santo de Deus começou a reativar esse sonho no meu coração. E eu fui procurar fazer uma faculdade com 34 anos, porque naquela época começou a ter acesso à faculdade gratuita, né? Então eu fui fazer um Enem aos 34 anos. Eu me lembro que naquele tempo havia mais de 10 anos que eu tinha estudado, né? Então eu estava bem desatualizada. Aí eu falei, tá, eu vou lá fazer. Fui lá, fiz a prova do Enem. Eu estava tão desanimada que quando eu cheguei lá, era tantos jovens, mas muitos jovens fazendo suas provas, pessoas que tinham terminado os seus estudos ali, né? Concorrendo a uma vaga. E eu falei, gente, impossível, né? Então eu vim embora para casa, fiz minha prova e deixei. Eu lembro que uma amiga minha depois falou para mim, Rose, e aí, o que deu lá? Conseguiu passar no Enem? Eu falei, nem fui ver. Naquela época a gente tinha que ir atrás. Teve uma época que eu mudava em casa, depois hoje você entra no site e consegue ver o resultado. E naquela época eu deixei de lado, sabe? Aí minha amiga insistiu comigo e falou, Rose, dá uma olhada, não custa nada, né? Quando eu fui ver, eu havia passado, né? E eu consegui uma bolsa de 50%. Aí fui atrás de uma faculdade que eu lembro que toda vez que eu passava na frente dessa faculdade, próxima à minha casa, eu ficava olhando para ela antes de eu pensar em fazer a prova do Enem. Me vinha ali como se Deus estivesse me mostrando a faculdade. E antes disso também, eu lembro que eu sonhava que eu estava numa sala de aula. Várias vezes eu sonhei que eu estava numa sala de aula e eu pensava, não pensava na faculdade, porque na minha cabeça eu não teria condições para isso. Então eu falava assim, ué, mas por quê, né, que eu estou sonhando com essa sala de aula? Eu já terminei meus estudos, eu pensava assim, porque eu já tinha concluído aí o segundo grau, né? Então eu já concluí o estudo e sonhava com isso. Aí abriu perto de casa lá, aulas para computação, de graça. Por isso que eu falo, gente, presta atenção. Não tem condição financeira, abriu uma oportunidade, não perca, né? Aí eu falei, vou me inscrever lá, fui me inscrever, fiz um tempo ali esse curso de graça, né? Na época era aula de computação. Aí fiz o curso ali de computação, aí eu pensei, ah, então é isso, né? Eu tava sonhando, e lá quando eu cheguei, lá tinha uma sala de aula, sentada com as pessoas, fazendo aquele curso. Eu falei, então é isso, passou. Daqui a pouco começo de novo sonhando que eu estava numa sala de aula. Eu falei, não é isso então, porque eu já fiz o curso. E aí comecei a passar na frente dessa faculdade e Deus me trazia aquela faculdade, ficava olhando para ela, né? Mas na minha cabeça eu não imaginava Deus trabalhando já. E aí fui fazer o Enem, resumindo, passei, fui nessa faculdade, me inscrevi lá e consegui 50% da bolsa, né? Ali, eu fiz administração e paguei ali a metade daquela bolsa com muito sacrifício. E eu lembro que eu queria crescer, né? Queria procurar um emprego melhor. E aí o que acontece? Eu lembro que toda vez que eu ia trabalhar, consegui trabalhar numa sorveteria como atendente, trabalhando de sábado a domingo, nos feriados, né? E depois eu falei, eu preciso sair disso. Eu não queria ficar trabalhando como atendente, porque você teria que trabalhar sábado e domingo, e era muito complicado, né?
E eu queria um emprego melhor, claro, eu buscava algo melhor. E já estava já com a minha idade aí, né, avançada. Naquela época começou a se fechar as portas, todas as empresas era até 25 anos. Eu mandava currículo até 25 anos. Hoje em dia, graças a Deus, mudou isso, né? Mas naquela época houve essa situação. Quem é da minha idade sabe que houve esse tempo que você mandava currículo, as empresas já falavam até 25 anos. Observa a sua situação, eu já estava com 30 anos, né? E eu procurando emprego e nada de eu conseguir. Aí eu comecei a ir naqueles lugares onde você vai naqueles postos para procurar emprego, e aí eu colocava lá meu currículo e falava para ela, eu quero trabalhar na área administrativa, porque eu sabia que a área administrativa trabalhava de segunda a sexta. E aí a mulher já falava para mim, ó, não, para você tem vaga de balconista na padaria tal, tem uma vaga na lanchonete e tal. Eu ficava tão triste. Eu falava, não, mas eu não quero trabalhar na lanchonete. Eu queria trabalhar. A experiência que você tem, não é possível. A vaga que tem pra você é essa. Eu saio de lá triste. Aí eu falei, Deus, eu quero um emprego melhor. E eu lembro que comecei a orar, Deus, abre uma porta pra mim, abre uma porta pra mim, abre um emprego melhor. E eu fui no culto, né? E lá eu nunca me esqueci dessa palavra. O irmão que estava lá falou assim, olha aqui, você tem orado e pedido ao Senhor que Deus te prepare um emprego melhor. Então, qual é o curso que você tem feito? O que você tem feito para melhorar essa situação? Se você quer um emprego melhor, você precisa estudar, se aprimorar. Eu falei, gente, é isso. Aí foi quando eu fui fazer o curso de computação e depois me preparei aí para a faculdade. Então, resumindo, passei ali, fiz minha faculdade e a partir dali as portas começaram a se abrir naquilo que eu desejava. Fui trabalhar numa empresa, fiquei ali 8 anos trabalhando, né? Era uma empresa terceirizada, mas comecei a trabalhar pelo banco, aprendendo muitas coisas lá na área jurídica, analisar documentos, fazer algumas coisas ali que aquilo era bom para mim, eu gostava. E aí eu comecei o melhor, trabalhar de segunda a sexta da maneira que eu desejava. Então o que eu trago para você aqui nisso? Que às vezes nós estamos orando a Deus pedindo algo melhor e esperando que as coisas aconteçam, nós temos que fazer a nossa parte. Sabendo que Deus vai abrir portas quando Ele vê que o servo dele está preparado para receber as bênçãos do Senhor. Então é necessário que você esteja sempre procurando se atualizar, tá bom? Procurando ler bons livros, procurando fazer bons cursos. Tem condições financeiras? Invista em conhecimento, peça a Deus sabedoria, que virá do alto, mas você também busque conhecimento, que é isso tudo vai fazer com que você chegue para alcançar a bênção do Senhor. Outra coisa, estar preparada para quando Deus começar a te abençoar, receber críticas, receber palavras de desânimo. Você precisa saber o que você quer e continuar a caminhada sem olhar para o lado. Porque vai haver no meio desse caminho pessoas que vão se levantar para falar a palavra para te desanimar, pessoas que vão falar coisas, você não vai conseguir, isso não é para você, você não tem idade para isso. Aquilo que Deus colocou no seu coração, confia nele e faça a sua parte e siga adiante, porque as portas abrirão para você. Às vezes nós pensamos que somos esquecidos, não é verdade? Mas Deus apenas está trabalhando. Eu lembro que nesse tempo aí que eu fiz a minha faculdade, foi bom, eu consegui trabalhar em empresas melhores, consegui melhorar um pouco o meu salário. E hoje eu observo que, eu lembro que eu falava isso, eu quero que minha faculdade seja válida para alguma coisa. E hoje eu trabalho num lugar que foi através dessa faculdade que Deus abriu essa porta para mim. Porque quando eu fui me inscrever numa vaga abaixo dessa que eu estava procurando, eu me inscrevi nessa vaga e quando eu coloquei meu currículo que eu tinha uma faculdade, a moça que entrou em contato comigo, ela perguntou para mim, ela falou, olha, eu vi aqui que você é formada, né? Você tem uma faculdade? Eu falei, sim. Então tem uma vaga melhor que essa, te interessa? Eu falei, claro, né? Então ela me indicou para uma outra vaga. Eu me inscrevi para uma vaga inferior e ela me deu uma vaga melhor, né? Então, por quê? Por causa da faculdade. Então, olha só, Deus abriu as portas, mas eu também fiz a minha parte, entende? E hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando numa empresa muito boa, uma empresa multinacional, uma empresa que tem todos os benefícios, uma empresa abençoadíssima, do jeito que eu pedi ao Senhor. Então, isso tudo vai facilitar a sua vida, vai fazer você chegar na bênção que Deus tem para ti. Mas é necessário que você faça a sua parte. Então, o que você está passando hoje não é que você está esquecido. Você tem orado, tem pedido ao Senhor, Ele vai te dar, ele tem desejo de te abençoar, mas tem coisas que você precisa fazer para que você possa alcançar também essa bênção. Então é isso, Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar a sua vida, mas necessário é que você comece a agir. E como eu disse, não dê ouvido às pessoas que estarão no seu caminho, te falando palavras para te desanimar. Eu me lembro que naquela época eu trabalhava numa empresa quando eu ia fazer a faculdade. E outra coisa também, gente, não fica contando seus sonhos, tá? Abrir a boca para falar. E lá eu falei, feliz, né? Eu sempre fui assim, eu tava feliz com as coisas, queria
dividir com as pessoas, achando que as pessoas estão felizes junto comigo. Infelizmente, gente, é assim, a pessoa, amigos, familiares, pessoas próximas a você, isso é normal em todo lugar, tá? Não é porque as pessoas são ruins, isso é das pessoas, é natural isso. A pessoa quer que você esteja igual a ela ou abaixo dela, nunca melhor que ela, tá? Então, se eles veem você começar a se movimentar para melhorar a vida, tá começando a crescer, tá subindo, aqueles que estão abaixo, aqueles que não estão fazendo nada, eles vão criticar. Isso é natural, gente, é normal, tá? Isso é em todo lugar. Vão procurar te prejudicar, vão procurar falar uma palavra para te desanimar, é normal essas coisas. Então eu lembro que ali no grupo de amigas que a gente ia almoçar junto, né? Éramos em 4, nós íamos almoçar junto. E aí eu falei, gente, deixa eu contar uma novidade. Eu vou começar a fazer minha faculdade, né? Eu vou fazer uma faculdade e eu tô muito feliz. Aí uma delas disse assim, começou a rir. Quer dizer, com quase 40 anos você vai se formar? Bem assim. Aí na hora eu disse assim, sim. Com quase 40 anos estarei formada. E você, como estará com quase 40 anos? Ficou todo mundo parado, sabe? Aí o que eu fiz? Continuei. Aí eu lembro que eu espalhei para as pessoas. Eu tô fazendo minha faculdade. Comecei a fazer a faculdade. Gente, eu lembro que era incrível. A cada mês, a cada 2 meses, no meu meio, as pessoas falavam para mim assim: oi, Rose, tudo bem? Você ainda está fazendo a faculdade? Daí eu, sim, estou fazendo. Ah, que bom. Eu ficava assim, né? Tá. Passava um tempinho, alguns meses. Oi, Rose, tudo bem? Você ainda está fazendo a faculdade? Sim, estou. Aí teve uma hora que eu falei assim, a faculdade é 4 anos. Aí a pessoa ficou sem graça, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? As pessoas esperando eu chegar para falar, olha, eu não estou mais fazendo faculdade. Eu tive que trancar a faculdade, porque muitas vezes acontecia isso, né? Por que eles falavam isso? Porque pelas minhas condições não teria como fazer faculdade, tá? Naquela época eu tinha 3 crianças para criar, não ganhava tão bem assim, ganhava pouco, mas Deus me deu graça. Passei muita dificuldade, tive que espremer ali para conseguir fazer, mas para honra e glória do nome do Senhor, eu concluí a minha faculdade, que me levou a ter melhores empregos, que me levou a dar condições melhores aos meus filhos. Isso foi uma grande bênção de Deus. Então, o que eu quero trazer para você? Que sempre haverá dificuldade, gente. Não é fácil. As pessoas que você vê vencendo, que está lá na frente, se você for conversar com ela, se ela não é herdeiro, ela teve uma história, tá? As coisas não caem do céu. Quando você lê a palavra de Deus, todas as pessoas que venceram teve uma história, teve que passar por algum processo. Então as coisas não caem, as bênçãos não caem do céu. Deus quer mudar a sua história, mas necessário é que você faça a sua parte. Deus vai trazer pessoas, oportunidades, vai abrir portas, vai direcionar para um caminho, mas é aquele que está caminhando, é aquele que está se projetando para receber a bênção do Senhor. É isso que Deus tem para você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.